Então, Lucas capítulo 2, versículo de número 6 ao versículo de número 21, eu estarei lendo, você pode acompanhar a leitura. Se ficar difícil para você acompanhar a leitura, porque talvez a sua tradução não seja a tradução revista e atualizada, você pode acompanhar na nossa projeção, nós sempre temos aqui o texto para que você possa acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que vos será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Meus amados, nós começamos a falar sobre esta série, apresentando as evidências históricas a respeito de Lucas, mostrando que Lucas é o primeiro historiador a levantar a história de Jesus e a fixar na história o nascimento do nosso Senhor. Nós mostramos que há fatos aqui que são tangíveis, que podem ser apresentados e fixados e mostrados diante da realidade, confirmados por aqueles que viviam naquela época. Nós falamos isso porque nós começamos o nosso sermão mostrando que aqui na nossa região, aliás, no mundo ocidental de um modo geral, o símbolo do cristianismo, o nascimento de Jesus, o Natal, tem se perdido ao longo do tempo. Nós não temos mais visto isso. É interessante observar estas questões. Nós fomos visitar aqui as luzes da nossa cidade, por sinal muito bem enfeitada, bonita, linda, e nós não vimos uma luz brilhar na pessoa de Jesus, no nascimento do Senhor. Na praça principal, ao lado da igreja católica, apostólica romana, cujo fundamento está exatamente em cima do cristianismo, naquela praça havia a única referência ao menino Jesus, era um presépio humano, que por sinal estava totalmente apagado. Se você passasse rápido, você não viria os personagens ali, porque eles estavam debaixo da árvore de Natal, com uma torre enorme de LEDs, então quase não se via aquilo ali. E na sexta-feira, nós, com a vinda do meu filho Daniel, né, da minha nora, a Gabi, nós fomos conhecer a feira de Oriente. Fomos lá na sexta-feira, ficamos informados que tinha uma feira, e acabou que a feira foi transferida por um evento que estava acontecendo na praça principal, que é na praça matriz da igreja, da cidade. E ali na praça matriz daquela cidade, naquele momento em que estava acontecendo aquele evento, estava também bem enfeitada. Havia caixinhas, havia pirulitos daqueles coloridos sendo enfeitados, as árvores estavam enfeitadas com pisca-piscas que simulavam queda como uma cascata, né? Havia carrinhos de Papai Noel, mas não havia um presépio.
que em toda a praça não tinha sequer uma única menção de Jesus. E o que é pior, enquanto que em Marília a praça está ao lado da Igreja Católica, lá a praça está de frente à igreja. De frente à igreja. E não havia qualquer menção de Jesus. E eu disse aos irmãos que isso que tem acontecido tem justamente sido a artimanha do mundo para tentar afastar essa noção e essa importância do nascimento de Jesus sobre esta época. Trocamos o Natal, o advento do Natal, o nascimento do nosso Senhor, pelo advento do Papai Noel, que não é o Natal verdadeiro. Pelo advento da confraternização, da troca de presentes, da amizade universal, como muitos têm dito. E isso é terrível. Mas não é de se estranhar, irmãos, porque isso faz parte da própria história e da própria realidade daquilo que o mundo vem se tornando ao abandonar, ao deixar de olhar para as questões do nosso Senhor Jesus. É claro, 25 de dezembro não é a data natalícia do nosso Senhor, mas é uma data de tradição e há um motivo pelo qual nós devemos então de respeitar isso e aproveitar essa data como um cunho de evangelismo. Agora, na sequência do nosso texto, depois de mostrar as evidências que Lucas coloca, mostrando então que nós temos ali uma evidência local com o rei Herodes, temos uma evidência universal com a vinda, com a citação de César Augusto, outros pontos que mostram essa fixação, nós observamos que o nascimento de Jesus quase passa desapercebido. Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura, numa noite qualquer, numa estrebaria qualquer, na pequena cidade de Belém Efrata, numa cidade insignificante, pobre, perdida na província da Palestina, diante do poderoso, do pomposo, do grandioso Império Romano. O Salvador do mundo veio ao mundo em anonimato, em simplicidade e em fraqueza. Vocês pararam para pensar que o nascimento que marca a história da humanidade, a tal ponto de que hoje o Ocidente usa o calendário onde se divide antes e depois de Cristo, ele quase passa desapercebido. Enquanto Israel dorme, Maria sofria as contrações do parto. José, aflito, pouco podia fazer além de apoiar a sua esposa. O texto não fala, não apresenta que houvesse ali uma parteira ou alguém que pudesse ajudar no parto. Provavelmente não. Apenas eles provavelmente deveriam estar ali entregues à graça e à misericórdia do Senhor, para receber então aquele que viria a ser o Filho ungido, o Messias, tão esperado por Israel. Como disse Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados. Isaías 61, versículo 1. Era este que estava sendo aguardado, era esse que era esperado. Nós vamos olhar pela história de Israel, nós vamos perceber que eles estão aguardando a vinda do Messias. Mas onde estão agora os nobres, os estudiosos, os príncipes, os sacerdotes e os levitas? Onde estava pelo menos um pequeno servo para soldar a este rei que nascia? Ninguém. Ninguém é visto, ninguém é mostrado esta realidade. Paulo já havia dito: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Romanos 3, versículos 11 e versículo de número 12. Então, enquanto Israel dormia, Cristo vem ao mundo. Enquanto os homens olhavam apenas para si mesmos, como hoje tem feito, aquele que amou os seus até o fim, como é dito em João capítulo 13, versículo 1, agora estava encarnando, tornando-se homem, humilhando-se para poder trazer a nós a salvação. O Criador toma a forma da criatura, renuncia às suas prerrogativas divinas, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, querido. Sem isso nós não estaríamos aqui.
não poderíamos adorar o Senhor, não poderíamos louvá-lo, glorificá-lo, estaríamos perdidos em trevas. Lembra do texto da nossa liturgia? A luz que resplandece é agora real, aquilo que havia sido prometido séculos antes por Isaías, agora se consuma, se torna verdade. E veja o contraste que nós temos. Aquele que mais amou, aquele que mais se entregou, nasce em meio às trevas e o anonimato. Mas é interessante que os céus não poderiam calar nesta noite. Os céus não poderiam manter-se em silêncio diante de tal grandiosidade, de tal magnitude. A glória do ungido, ela precisaria ser ressaltada, ela precisaria de irradiar entre os homens. Era necessário que se testemunhasse essa verdade. Então, nesta noite histórica, nessa noite memorável, não é sobre o menino que se encontra ao lado da sua mãe, colocado na manjedoura que a luz celestial brilha. A estrebaria continua escura, continua humilde em sua condição normal, mas lá fora, nos campos, na direção do deserto, onde os pastores guardavam seu rebanho, um mensageiro celestial cumpre o seu mandato de arauto, de anunciar, de proclamar a vinda do Messias. O versículo de número 8 e 9 então nos diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Você consegue visualizar a cena? Se você fechar os olhos, você consegue pensar e imaginar como está acontecendo? Pastores simples, desprezados pela sociedade, estavam ali naquela noite guardando seus rebanhos, que foram levados para pastar. E é justamente ali, na rotina da vida, no cotidiano comum, na simplicidade da vida, que Deus então revela a maior notícia de todo mundo, de toda a história. Ele não revela aos reis, ele não revela aos sacerdotes, ele não revela aos poderosos, mas aos humildes, cumprindo assim exatamente a profecia de Isaías: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O anjo, ele não vem da forma discreta como ele vem a Zacarias e a Maria. Lucas já havia registrado que o anjo do Senhor havia aparecido a Zacarias quando ele estava no templo, e o anjo também já havia aparecido a Maria para anunciar a sua gravidez, e ele veio de forma singela, somente entre eles ali. Mateus também nos diz que esse mesmo anjo aparece a José para confirmar a José que deveria de permanecer casado, porque aquele ente que haveria de nascer de Maria era o ente santo. Em todos esses momentos em que nós temos agora nos evangelhos, em que o anjo surge, ele surge de forma singela, de forma simples, anunciando a eles de forma imparticular. Mas agora o anjo não vem nesta forma discreta, ele vem com um brilho, com um resplendor, com a Shekinah do Senhor, com a glória do Senhor sendo manifesta. A mesma luz que guia o povo no deserto, conforme é registrado em Êxodo 13, 21, a mesma presença que enchia o tabernáculo recém-construído, como é apresentado em Êxodo 40, versículo 34, agora envolve não apenas o anjo que aparece, mas o local, os pastores, as ovelhas, o campo. É como se aquela noite transformasse agora em dia. E qual é a reação daqueles que observam essa grandiosidade vinda dos céus? O texto nos diz que quando o anjo se manifesta e a glória de Deus resplandece sobre eles, eles temem. Há um temor no coração destes homens, porque a luz divina se manifesta e ela não apenas ilumina, mas ela revela a natureza humana, revela a santidade de Deus e expõe a nossa fragilidade, expõe o nosso pecado. É como se o próprio juiz celestial tivesse vindo para trazer à tona aquilo que está oculto,
Lembra do que eu falei sobre trevas, ignorância e ocultação? Agora, no meio daquele pasto, junto àquele rebanho, aqueles pobres pastores, então a luz do Senhor irradia. E eles temem pelas suas vidas, porque eles percebem que eles não estão mais diante das coisas naturais, que há algo santo, que há algo solene, que há algo reverente vindo em sua direção. Essa é a reação dos pastores. Porém, o anjo, ele continua e vai dizer nos versículos número 10 e 11: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, a primeira palavra que vem do céu a esses pastores assustados não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra que revela a condição que eles percebem que têm, mas é uma palavra de consolo. O anjo anuncia não uma ameaça, mas uma boa nova de grande alegria. Não é uma notícia que é restrita a Israel, não é restrita aos poderosos, mas como o texto diz, todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. É o cumprimento das promessas antigas, é a chegada do Redentor esperado. E quando essa palavra alcança o coração carente de salvação, todo medo se desfaz. A glória que antes assustava, agora se torna uma luz de esperança. A claridade da graça resplandece e diante dela não resta espaço para o pavor, para o medo, mas apenas para a adoração. O mensageiro celestial continua e ele vai dizer: isso vos será por sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Que sinal é este, querido? Olha, que coisa extraordinária nós temos aqui. O anjo não aponta para um palácio. O Salvador do mundo estava nascendo, o Rei estava nascendo, e ele não aponta para um berço de ouro, mas para uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. O contraste é admirável, porque nós temos aqui o mensageiro celestial cercado de glória, em pleno resplendor, com a luz sobrenatural. Mas o próprio Salvador vem de forma humilde, como um bebê frágil. Se o anjo não tivesse dito, como que aqueles pastores que ali se encontravam poderiam acreditar que aquele bebê que eles encontrariam um pouco depois seria o Salvador do mundo? Lucas, ele não pinta uma cena romântica. Nós temos a tendência de romantizar as coisas, quando ela é muito agressiva aos nossos olhos, por uma questão de defesa, nós começamos a romantizar as coisas. Aquilo que deveria nos assustar, de nos constranger, muitas vezes se torna algo que nós achamos bonito. Quem não admira um presépio quando vê montado? Principalmente aqueles que foram criados em lares mais antigos, em que havia nas caixinhas aquelas porcelanas feitas próprias para isso, né? Quando você vai no local e está lá bonitinho, o bebezinho naquela manjedoura do lado do pai e a mamãe, então você olha e fala: nossa, que coisa linda. Mas a gente não percebe o quão terrível é essa situação. Um menino perfeito, maravilhoso, lindo, belo, santo, encontrava-se numa estrebaria suja, num local impróprio para se ter uma criança. A higiene necessária para poder estar neste local,
sem as condições, as mínimas condições para poder ter-se um bebê, para poder cuidar de uma criança, um local extremamente precário, onde nenhum de nós gostaria de nascer ou ter alguém nosso ali. É ali que esses pastores, então, encontrariam o Filho de Deus. E por que assim? Por que foi esta a escolha do Senhor? Porque este é o plano de Deus. Como Pedro declarou, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Atos 2, 23, é que Jesus nasceu assim. O Senhor escolheu vir em fraqueza, para que a sua glória não fosse confundida com a glória dos homens, irmãos. Ele se fez pequeno para alcançar os pequenos. Ele se fez pobre para alcançar os pobres. Ele se fez frágil para carregar as nossas fragilidades. O texto continua, versículos 13 e 14 nos diz: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Que cena gloriosa! Que cena gloriosa, irmãos! A mensagem do anjo é agora acrescida de uma adoração, de um cântico que exalta, que engrandece o Senhor. Não é apenas uma voz solitária, mas uma milícia, uma multidão de anjos. Agora tomam coro neste local, aparecem diante destes pastores. É o primeiro hino de Natal que é cantado. Não cantado por vozes humanas, mas pelas vozes celestiais. Ela repercute através dos séculos, em cada culto da igreja, em cada coração que celebra a chegada de Jesus. Essa música, esse cântico é repercutido. Uma letra simples, mas uma letra eterna. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus, porque toda honra pertence a Ele. Paz na terra, porque Cristo nasce para inaugurar a reconciliação entre o Deus e os homens. Este é o motivo pelo qual eles cantam e dessa forma louvam e adoram o Senhor. E repare, os pastores desprezados pela sociedade agora são convidados a testemunhar uma festa celestial. E talvez você esteja perguntando: pastor, por que você tem falado que estes homens são homens desprezados? Caso você não saiba, querido, uma das classes mais desprezadas na época do nosso Senhor Jesus, inclusive pelos rabinos, era a classe dos pastores. Muitas vezes eles não eram nem sequer aceitos como testemunhas diante de um tribunal. Eles eram vistos como uma ralé, como alguém ignorante, que não conhece a lei e que não pratica as coisas do Senhor. Eles eram desprezados, estavam à margem da sociedade. E aí o anjo aparece a eles para testemunhar. Aqueles que não tinham valor dentre os homens são agora honrados diante do Senhor. Eles se tornam participantes da celebração que ecoa dos céus. Sabe o que é isso, querido? É revelando que somente pela graça chegamos diante do Senhor. Não é pelo nosso mérito. Não importa o título que nós tenhamos, não importa o quanto o mundo nos veja como grandes, somos insignificantes diante do Senhor, e a menos que Ele, na sua graça, se revele a nós, nós nunca poderemos chegar a Ele. Para mostrar que somos todos na mesma situação, carentes da graça e da misericórdia, desprezados diante da realidade divina. Agora, com o nascimento de Cristo, um novo fundamento está sendo lançado, a pedra angular da nova criação. O céu celebra, porque algo novo começou na terra. E então o texto ele encerra dizendo: e ausentando-se deles os anjos para o céu. Versículo 15, diziam os pastores uns aos outros:
Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Da mesma forma como o anjo falou, cumprindo exatamente as palavras do anjo, eles encontraram exatamente aquilo que havia sido dito, de forma literal. E vendo, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito do menino. Eles começam então agora a promulgar, a divulgar, a anunciar para os seus, para aqueles que eles têm contato, para aqueles que eles conhecem, aquilo que foi dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Então, voltando, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Algo inacreditável é dito aos pastores: uma criança recém-nascida, ela é o Senhor, ela é o Salvador do mundo, ela é o Messias. E o que eles fazem? Eles não esperam que amanheça. Eles não dizem: ok, maravilha, amanhã, quando o sol nascer, eu vou sair daqui do campo e vou botar alguém para cuidar das ovelhas e vou lá para poder ver esse acontecimento. Não. Eles deixam tudo para ir em direção a a quem lhe é anunciado como Salvador. Correm apressadamente até Belém, porque quando Deus fala, a fé ela não adia, queridos, mas ela obedece. E eles encontram ali a Maria, a José, o menino, exatamente como havia sido anunciado. O sinal se confirma, e ali diante do Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco, ainda que sem um título, e até sem um nome oficial, não havia se oficializado o nome Jesus sobre ele, ainda que envolto em faixas, ainda que indefeso diante de um mundo de trevas, os pastores se tornam testemunhas de que a eternidade rompeu os céus, entrou no nosso tempo presente, e o infinito assumiu a finitude para que nós pudéssemos viver a sua eternidade. Compartilham daquilo, dizem a todos, mostram atônitos aquilo que Deus havia feito, não apenas através do anúncio, mas o que havia feito a partir da vida deles. E eu quero chamar a atenção dos irmãos exatamente para isso, porque aqueles pastores começaram a ter uma nova perspectiva de vida, e nós podemos perceber isso no texto, querido, porque o texto vai nos dizer que quando eles veem o anjo, o que acontece com eles é temor. Eles tremem, eles temem, eles ficam apavorados diante da realidade de que Deus se faz presente ao homem. Ainda que seja um mensageiro, ainda que não seja o próprio Senhor, o brilho da glória de Deus e o mensageiro de Deus faz com que eles fiquem aterrados, preocupados com a sua vida. Mas o anúncio que traz para eles faz com que eles agora se tornem totalmente devotos a estes, reconhecendo que aquele que era encarnado, aquele que é o grande eu sou, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, veio para trazer salvação. Veja o contraste. Os anjos aparecem e eles tremem. Eles vão diante do menino e testemunham. Os anjos aparecem e o medo bate em seu coração. Ao encontrar Cristo, a alegria flui de suas vidas, mostrando que exatamente isso que Cristo vem para fazer. Ele vem para salvar, vem para mudar a nossa história, para mudar a nossa realidade, para mudar aquilo que nós somos. Esses pastores então voltam ao campo, eles voltam à noite fria, eles voltam ao perigo, eles voltam ao duro cotidiano de cuidar do rebanho. O trabalho continua, os animais ainda precisam de ser cuidados, o deserto ainda precisa de ser percorrido,
exteriormente está tudo igual. Nada mudou, a noite vai terminar no amanhecer. As ovelhas continuarão mugindo, precisarão de ser guiadas aos pastos, precisarão de ser guiadas às águas, precisarão de ser protegidas. Eles continuarão com a sua vida, mas o interior mudou. Eles receberam algo novo, algo que agora os faz não mais olhar para a terra, mas olhar para o céu. Não mais apenas contemplar o cotidiano, mas traz uma esperança para o futuro. Eles conhecem o Salvador e eles não podem ficar calados diante disso. Eles não podem simplesmente se calar diante da alegria a qual invade os seus corações. Eles precisam de anunciar a este Salvador. Eles precisam de dizer, falar dessa bem-aventurança às pessoas, mostrar que há solução para aquilo que seria insolúvel, a morte. Somente em Cristo nós vencemos a morte, encontrando a eternidade. Meus amados irmãos, o mundo tenta nos calar. A cada dia, a cada instante, todo esse sistema maligno que, envolto em trevas, tenta fazer com que a nossa fé se torne cada vez mais introspectiva, se torne cada vez mais interna, mais pessoal e menos testemunhal. O que nós vemos com os enfeites de Natal, nós vemos também com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com a igreja do Senhor, que não tem se preocupado em anunciar este Salvador. Mas como as pessoas poderão encontrar a vida? Como que as pessoas poderão encontrar a solução se nós nos calarmos? A igreja não pode calar de anunciar a Cristo como Salvador. Todas as datas, todos os períodos, todos os momentos, nós devemos de usar para anunciar que Cristo veio ao mundo e salva. É isso que nós devemos de fazer. E eu encerro, irmãos, com a mesma exortação que eu fiz no sermão passado. Aproveite esta oportunidade nas suas reuniões familiares, nas suas reuniões corporativas, as pessoas que você estiver, aproveite para anunciar que o que nós estamos celebrando não é simplesmente confraternização, não é simplesmente a fechada de um ano, não é apenas uma festa para diversão, mas nós estamos celebrando a vinda do Salvador, daquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa deve ser a nossa atitude neste tempo. Aproveitando o momento, você vai todo o tempo encontrar alguém dizendo Feliz Natal. Pare um pouquinho e pergunte, você sabe por que você está me desejando Feliz Natal? Ou o que significa este Natal para você? E tenha a oportunidade de mostrar por que nós desejamos ao outro um Feliz Natal. O Natal só é verdadeiramente feliz com o encontro como esses pastores tiveram, com o encontro com o verdadeiro Cristo, com o verdadeiro Salvador.